Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Inova Maranhão. Sou Romulo Martins, líder de inovação. Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que o pessoal pergunta bastante, que é formar bons times. E geralmente as pessoas têm muita dificuldade nas startups na formação de bons times. Então, o tema desse vídeo é justamente falar sobre a formação de times vencedores. Realmente, formar times vencedores não é fácil. Por quê? Porque você tem pessoas do outro lado, você tem expectativas, você tem habilidades diferentes, você vão ter pessoas com comportamentos diferentes, culturas diferentes. Então, fazer com que todas essas pessoas estejam alinhadas com um único propósito é um grande desafio para qualquer CEO aí, cofundador de startup. Então, vamos falar sobre os tipos de pessoas que são muito importantes para compor um bom time. Bem, o primeiro tipo de pessoa aí que a gente precisa no time é o visionário, né? Geralmente ele é o CEO da empresa, ele é aquela pessoa que consegue enxergar longe, geralmente é aquela pessoa que mais sonha, tem um sonho ali muito claro, aquele propósito muito claro. É essa pessoa que geralmente vai inspirar, né? Geralmente ele é um líder, é um grande líder, né? Ele consegue inspirar outras pessoas ali no seu meio, né? Pode ser inspirar 3 pessoas, 4 pessoas, mas ele consegue inspirar. Então, o visionário, geralmente são os cofundadores das startups, alguns dos cofundadores, né? E geralmente essa pessoa que é a visionária, ela acaba assumindo o papel de CEO, né? Aí o presidente ou diretor executivo da startup. Geralmente essa pessoa ela tem que ter um poder de inspirar muito grande e resiliência, né? Já que quando a gente toca uma startup, a gente vai pegar muitos nãos aí ao longo do processo. Então é importante que o visionário consiga inspirar, motivar, direcionar as pessoas para o caminho certo. Ela sabe o caminho que tem que seguir, ou parte do caminho que tem que seguir. Ela sabe onde tem que chegar. Então é muito importante ter sempre uma pessoa ou pessoas visionárias no seu time. Bem, o segundo tipo de pessoa é justamente o hacker. Né? É um termo aí que uma aceleradora definiu, né? Visionário, hack e vendedor. O hacker é justamente aquele desenvolvedor, o CTO, o cara do desenvolvimento, principalmente se a sua startup for muito vinculada à tecnologia. Você precisa ter alguém da área de tecnologia, um desenvolvedor para que possa desenvolver o seu produto e evoluir o seu produto, pivotar o seu produto as diversas vezes que o mercado pedir. Por isso ele é muito importante. Eu lembro uma vez que eu estava submetendo para um programa de aceleração do Google com a minha startup, eu lembro que ele perguntava sobre time 2 perguntas fundamentais. Quem é o CEO, o visionário, e quem é o CTO, que é justamente o que a gente chama aí de hacker, né? Então, essa pessoa que gosta de desenvolvimento, que gosta de estudar, que gosta de aprender. Então, é muito importante ter um bom CTO no seu time. Até sugiro você ter na equipe de cofundadores do seu time, porque o seu produto ele vai mudar bastante. Ele vai passar por várias mudanças. Um grande erro aqui é terceirizar a função desse CTO aí, desse desenvolvedor, porque o seu produto, como está hoje, ele vai mudar bastante. Você tem uma ideia e desenvolveu, sei lá, um aplicativo ou uma tecnologia X, ela vai precisar passar por várias mudanças, porque o mercado vai pedir essas mudanças. Se você ficar terceirizando, toda vez você vai ter que pagar. Isso é um grande erro das startups e elas não percebem isso, principalmente as mais iniciantes. Bem, o terceiro e último tipo de pessoa aí é o vendedor. É aquela pessoa que empolga por onde passa vendendo a ideia. O visionário, ele pode fazer esse papel também de vendedor, sem dúvida nenhuma. Não tem alguém que vende melhor a sua solução do que os cofundadores, né? Geralmente, os cofundadores da startup. Mas é sempre bom ter uma pessoa com papel de uma pegada mais de venda, de querer atingir resultados, de metas, de vender a sua solução. Não adianta só
pensar longe, executar, criar algo bacana, visionário, inspirador, disruptivo, com alguém aqui, né, no papel de desenvolvimento, se eu não tenho alguém para vender isso para o mercado. Então é aquela pessoa que é de mercado, que entende de marketing, entende de vendas, quer fazer vendas, quer colocar o produto na rua. Então é muito importante ter essa figura, porque sem dúvida nenhuma são com as vendas que faz a sua startup crescer e a sua startup evoluir. Bem, e agora eu vou falar para vocês as características para uma pessoa, por exemplo, compor o meu time, né, na minha startup. E aqui eu trago uma nuance, né? Então, assim, geralmente as startups precisam ter essas mesmas características. Você, quando for trazer alguém para o time, você precisa seguir essas características. É muito importante. Então, assim, a primeira característica é trazer alguém, encontrar pessoas que consigam se conectar no seu sonho e sonhar junto com você. Não adianta trazer pessoas para um time de uma startup iniciante ou um pouco mais avançada que não sonham o mesmo sonho, que estão ali por conta de um salário, simplesmente só por conta de um salário. Isso não funciona, principalmente numa startup mais iniciante, intermediária. Então, é muito interessante trazer pessoas que sonhem junto com você, que quando você apresentar a sua ideia, você consiga ver o brilho nos olhos dessas pessoas. Essa é uma dica fundamental. Eu, quando apresento a minha startup para alguém que vai compor o time, eu fico muito de olho nisso, né? Como é que ficam os olhos dessa pessoa, logo depois, como essa pessoa reage. Isso é um ponto muito importante. O segundo ponto é trazer pessoas para o time que pensam grande. Você está montando uma startup, criando uma inovação, provavelmente você está pensando grande, em conquistar uma cidade, em conquistar um estado, em conquistar um país, até quem sabe o mundo, né? Vários países. Então, assim, não tem como eu trazer para o time pessoas que pensam pequeno demais. Isso atrapalha o desenvolvimento da startup. E é um ponto muito importante para se pensar. Até nas entrevistas, aqui fica uma dica, até nas entrevistas, quando você for entrevistar pessoas para compor o seu time, faça algumas perguntas que você consiga ver se essa pessoa consegue pensar longe, pensar grande, ver longe, né? Onde é que você imagina a gente daqui X anos, daqui 5 anos? Faz essa pergunta para a pessoa que você estiver entrevistando. É uma dica muito importante, tá? Antes de você falar os objetivos de vocês, tá? Apresenta a ideia ali e fala: pronto, eu apresentei a ideia da minha startup, agora eu quero que você me diga onde é que a gente pode chegar com essa ideia aqui. E deixa a pessoa falar. Dali você consegue ter uma visão, um pouco da visão, um pouco perceber se aquela pessoa pensa grande ou não. A terceira característica é a capacidade de adaptação. Eu já errei muito em trazer pessoas para o time lá atrás que não conseguiam se adaptar, que eram muito estanques, né? Mais fixas, assim, inflexíveis. E isso não é bom para uma startup. Uma startup ela está aqui tocando, daqui a pouco o público-alvo dela é o marketing de hospitais e daqui a pouco, no meio do processo, eles descobrem que não é mais o time de marketing que o seu produto atinge, o seu público-alvo. É o time, por exemplo, do RH dos hospitais. Então, será se as pessoas no seu time vão estar preparadas para fazer essa mudança brusca? Porque eu vou ter que mudar conteúdo, eu vou ter que mudar o Instagram, as redes sociais. Então, tem pessoas que têm dificuldade. Na hora que você fala dessas mudanças, ao longo, às vezes, de semanas, de dias ou de meses, as pessoas elas ficam travadas. Eu já vi muito isso. E é importante ter pessoas com essa capacidade de adaptação. Dica prática, nas entrevistas também tentem fazer perguntas voltadas para isso, né? Levanta um problema que já aconteceu na sua startup, de mudanças, de hipóteses invalidadas, que vocês invalidaram mesmo, e coloca para essa pessoa, como é que você se comportaria a partir daí? Você fez todo um trabalho X aqui no nosso marketing, nas redes sociais, e aí a gente descobriu que o público-alvo mudou. O que você faria no outro dia? Faz esse tipo de pergunta, tenta perceber a linguagem não verbal, né? As expressões, né? Verifica se a pessoa não faz uma cara muito assim, não sei, né? Aí você já tem que ter cuidado. Provavelmente é uma pessoa que pode, não quer dizer, né? Mas pode ser que ela não tem uma grande capacidade de adaptação, até porque as empresas tradicionais são empresas que geralmente são mais fixas, né? Elas mudam pouco. Bem,
outra característica é analisar o perfil comportamental. Claro, sempre analisar a questão de perfil comportamental. Só uma dica para quem quiser estudar mais aí sobre perfil comportamental e tudo mais, a gente usa muito o perfil DISC, né? Que eu tenho aí características de pessoas dominante, influente, cautelosa e estável. Quem quiser ler mais, leia mais sobre DISC, que é legal. Geralmente, para algumas vagas, a gente olha pessoas mais com perfil cauteloso. Quando eu quero pessoas que sentem na cadeira e entreguem com prazo melhor, eu busco geralmente pessoas com esse perfil. Não quer dizer que é uma regra cega, gente. Tem pessoas que conseguiram se desenvolver, que conseguem se desenvolver em outros tipos de perfis. Se eu quero alguém para venda, se for uma venda mais transacional, uma venda mais rápida, uma pessoa com perfil mais D, se eu quero uma venda mais consultiva, uma pessoa com perfil mais cauteloso, de conformidade. Então, estudem aí, a dica prática é estudem mais sobre DISC e outros perfis comportamentais. Ajuda bastante, claro que não é uma regra cega, volto a dizer, as pessoas têm capacidade de evoluir e se desenvolver. Claro, você tem que avaliar, outra característica é avaliar as habilidades para a função. Se eu estou pedindo uma pessoa que vai abrir vendas, tem que ser uma pessoa que consegue encantar as outras pessoas, os clientes, os prospects ali que eu vou abordar e tudo mais. Então, sempre é bom avaliar essa questão das habilidades que a pessoa tem para a função. Vontade de vencer, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de histórias para uma pessoa, por exemplo, compor o meu time. Então, é muito importante você conhecer as histórias das pessoas. Dica prática. Faça perguntas. Conta um pouco da sua história para mim. Conta alguns casos da sua vida que você se superou e tudo mais. Deixa a pessoa contar. Recentemente eu contratei para o meu time uma pessoa que trabalhava no Uber, fazia suquinhos à noite, de madrugada e tudo mais. Essa vontade de vencer é muito importante. A pessoa está dando certo, então você é um dos pontos que você pode avaliar. O outro, claro, capacidade de execução. Muito importante você avaliar essa capacidade de execução. Muito importante. Não é só aquela pessoa que só fica na fase das ideias. A pessoa que pensa nas ideias, mas também executa. E isso você pode ver, às vezes, muitas vezes até no currículo, resultados que essa pessoa já teve, o que ela conseguiu implementar nas empresas anteriores e tudo mais. Aprendizado contínuo, muito importante. Você contratar pessoas que queiram aprender continuamente. Estar numa startup é estar em mudança o tempo todo. São muitos termos novos, público-alvo novo, mercado novo. Você vai descobrindo novas coisas. Então, se você não tiver pessoas que estão estudando e se atualizando, na verdade, não vai conseguir avançar. A sua startup avança em termos de conhecimento, a partir do momento que as pessoas também avançam em termos de conhecimento. E, por fim, muito importante, resiliência. Vocês vão pegar mais nãos do que sim. Então, se preparem. Pessoas com esse perfil, já vi várias pessoas ficarem tristes, frustradas, porque tal projeto dela, tal ideia dela não deu certo na empresa. E a resiliência é fundamental. Mesmo que ela fique triste naquele dia, no outro dia ela tem que sacudir ali a poeira e voltar a levantar a cabeça e ir para cima. E startup de 10 coisas que a gente faz, só 2 dão certo. Então, será se a pessoa que está no seu time hoje está preparada para isso? Então, resiliência é muito importante. Então, essas são as características da formação de um bom time. Tentem sempre fazer perguntas que relacionem com essas características na hora de você fazer as entrevistas com as pessoas para trazer para o seu time, e nada impede também de vocês pensarem hoje como está seu time quanto a essas características. Pensem, tentem se conectar mais com o sonho, façam que todos pensem grande também, entre outros. Então, essas são as dicas sobre formação de bons times. Vídeo fundamental para qualquer startup que quer avançar. Grande abraço.